Olha, amigos, o cidadão de olho na segurança pública. Gravamos na semana passada um programa de muita repercussão, com os 3 focos da nossa luta constante aqui. Exatamente a segurança pública para todos, a preocupação do cidadão com a segurança pública, os mecanismos de ajudar o cidadão a participar da sua própria segurança em termos públicos, a luta intransigente pela vida humana desde a fecundação e o direito à legítima defesa. As repercussões foram grandes, com reações negativas, embora minoritárias, mas isso é normal, natural, porque nós mantemos aqui um programa político, claro. Quando falamos de segurança pública, estamos tratando de um tema político, estamos tratando de um tema constitucional, estamos tratando de um tema social, de um tema que interessa a todo cidadão paulista, a todo cidadão brasileiro. Então, é perfeitamente normal que haja discordâncias. No entanto, aqueles que discordaram, por favor, examinem o que aconteceu a partir da gravação daquele programa. Viram as cenas de selvageria e de banditismo intensificadas em várias capitais e cidades importantes do país, ou não viram? Perceberam que verdadeiramente os inocentes úteis, a massa de manobra está lá para dar cobertura e guarida aos bandidos, aos terroristas que estão a promover todo tipo de violência no país? Assistiram, senhoras e senhores, às cenas de Belo Horizonte na quarta-feira, enquanto ocorria um jogo de futebol da seleção brasileira, dessa pobre Copa das Confederações? Viram esses terroristas tocando fogo, incendiando edifícios, pondo em risco a incolumidade pública, pondo em risco a vida de pessoas, destruindo o patrimônio alheio, praticamente no centro da capital de Belo Horizonte? Se não se convenceram ainda de que o poder na sombra desse movimento é um poder essencialmente violento e que a violência é inerente a essas manifestações, enquanto aqueles que levam até crianças para elas não passam de massa de manobra nas mãos dessas pessoas, então talvez, amigos, tenham que ver ainda coisas mais graves, e elas virão, as mortes já começaram a acontecer. Tenho certeza de que não queremos isso para o nosso país, e não é essa forma de fazer manifestação política, por melhores que sejam as nossas causas. E o que é pior, a polícia acovardada, a polícia acuada. Lá em Belo Horizonte, a polícia ficou a assistir enquanto aquela malta de terroristas tocava fogo em edifícios, praticava violências contra pessoas, destruía o patrimônio público, desafiava a autoridade constituída, falando por megafones, quase que implorando que a malta de criminosos, de bandoleiros, de terroristas, atendesse ao clamor dos comandantes da força policial, sob a alegação de que não poderiam desencadear uma ação de força exatamente pela presença das pessoas inocentes naquelas praças públicas. De fato, havia muitas pessoas inocentes, mas quando os inocentes servem de amortecedor, de colchão, quando servem de blindagem para essas maltas de desordeiros e terroristas, infelizmente, no necessário emprego de força por parte da polícia militar, que tem a seu cargo a preservação da ordem pública, pode ser que pessoas inocentes sofram as consequências por sua própria escolha. Por sua própria escolha, por se recusarem a enxergar que estão dando guarida e apoio aos terroristas, aos desordeiros, à malta de bandidos que trabalha, que atua pelo terror para aumentar o seu poder político e não tendo pejo nisso tudo de colocar em dificuldades até mesmo o governo esquerdista instalado no poder federal e em muitas capitais do estado. Análise que fizemos aqui na semana passada. Agora, a capitalização disso, se duvidam o que acontece, vejam a atitude vinda do Palácio do Planalto da Presidente da República. Primeiro propondo uma constituinte parcial, completamente descabida sob o ponto de vista jurídico, e depois, percebendo isso, voltando atrás no dia seguinte, mas propondo um plebiscito e com temas debatidos que dificilmente teriam aceitação ou repercussão social se viessem espontaneamente, efetivamente, da brasilidade. Querem colocar temas como, por exemplo, o financiamento
público das campanhas eleitorais, como se fosse essa a questão que estivesse em debate por qualquer dos movimentos populares, por mais bem intencionados que sejam. Ou seja, querem aproveitar o momento para se fortalecer através do uso do dinheiro público para financiar as campanhas dos candidatos que os partidos escolherão, e não você, não vocês, meus amigos. E outra coisa, por exemplo, o voto em lista fechada partidária, outro ponto que querem debater na reforma política, ou seja, querem instigar a população a aprovar o voto em lista fechada, ou seja, você não votaria em pessoas para o Poder Legislativo, votaria num partido apenas. E o partido é que escolheria numa lista que os chefões partidários determinariam quais os candidatos beneficiários do seu voto. Será que são temas de interesse popular, de preocupação popular? Absolutamente não são. Embora outros temas passem ao largo disso, como, por exemplo, a forma de combater a corrupção política. O financiamento público de campanha vai combater a corrupção política? O financiamento público de campanha vai acabar com o Caixa 2 nas campanhas eleitorais? Obviamente que não. Então, de modo artificial, o governo tenta capitalizar até o desconforto que sofreu por parte da esquerda ultra-radical, causado nesses movimentos de rua, de modo a impor, supostamente com grande adesão popular, uma reforma política que só vai aumentar o seu poder, só vai permitir o seu encastelamento no poder, só vai trabalhar, atuar para a perpetuação dessa gente no poder. E atuando como se nada tivesse que ver com os grandes problemas nacionais. Como se o poder federal nada tivesse que ver com os grandes problemas nacionais, principalmente com a corrupção política que campeia em nosso país. Vamos atentar para isso. Peço a sua análise madura, peço a sua reflexão. Segurança pública, ordem pública são valores importantes que devem ser preservados. Não podemos inocentemente dar apoio e servir de para-brisa, de blindagem, de amortecedor para grupos terroristas, como está acontecendo agora no país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.